Olá pessoal, aqui é a Mel e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros pra vocês lerem nessas férias. São 5 livros que eu li bem rápido e são livros que eu considero que são leves, assim, eles não têm um tema denso, eles não são livros assim que fazem com que a gente fique pensando muito, que reflita bastante, mas são livros que são histórias que trazem coisas importantes, questões importantes e também são bem gostosas de ler, então ótimas pra vocês ficarem mais relaxados ainda nessas férias. Ah, uma observação, eu escolhi só livros que já foram lançados aqui no Brasil, então mesmo que eu mostre o livro em inglês, ele já tem a sua versão brasileira e aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar links para comprar em inglês ou em português na Amazon, caso vocês tenham interesse em comprar esses livros. Simon vs The Homo Sapiens Agenda foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca com a capa igualzinha a essa e com o título com tradução literal Simon vs a Agenda Homo Sapiens. Esse livro aqui, ele conta a história do Simon, que é um garoto gay de 16 anos que ainda não contou para os amigos nem para a família que ele é gay. E o Simon, ele acabou conhecendo um outro garoto gay do seu colégio, mas ele não sabe quem é e o garoto não sabe quem ele é. Porque eles começam a conversar por e-mail e cada um deles assina com um pseudônimo. Então o outro garoto assina como Blue e o Simon assina como Jack. E eles trocam e-mails e eles têm um relacionamento super legal, assim, uma amizade muito legal. E eles já estão trocando e-mail há um tempo, quando um outro garoto do colégio acaba descobrindo essa troca de e-mails e começa a chantagear o Simon, falando que ele vai contar do segredo dele pra todo mundo se ele não ajudar o chantageador a ficar junto com uma garota que ele tem interesse, que por acaso é amiga do Simon. Antes de passar pro próximo livro, eu quero fazer 2 observações sobre a autora. O primeiro é que a Becky Albertalli, não sei se pronunciei certo o sobrenome, ela é psicóloga. E a segunda observação é que ela vai lançar mais um livro esse ano. Não sei quando ele vai ser publicado aqui no Brasil, mas ele vai ser lançado no dia 11 de abril desse ano, lá fora, em inglês. E o nome do livro vai ser The Upside of Unrequited. Eu tô muito animada pra ler esse livro. Sério, quem quiser comprar na pré-venda, que nem eu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Dreamology. Esse livro aqui ele foi publicado recentemente no Brasil com o título O Garoto dos Meus Sonhos. E eles mantiveram a capa, foi a Globo Out que publicou esse livro. E esse livro aqui, gente, sério, ele é um livro YA, né, um jovem adulto contemporâneo de fantasia, muito amorzinho. A protagonista desse livro se chama Alice, ela está no ensino médio e desde criança ela sonha com um garoto chamado Max e ela tem sonhos incríveis com ele. E uma outra coisa incrível é que à medida que a Alice vai crescendo, o Max, que é o garoto dos seus sonhos, também vai crescendo. Então eles têm a mesma idade nos sonhos e os sonhos são tão incríveis e ela é tão encantada com esse garoto dos sonhos dela que ela nem se interessa pelos garotos da realidade. Então ela meio que tem um relacionamento sério com o Max. E pra ela, o Max é o garoto perfeito. O único defeito dele é que ele não existe na vida real, né? Ele só existe nos sonhos dela. Ela só encontra ele quando ela tá dormindo. Mas aí, um belo dia, o pai dela resolve voltar a morar com ela na cidade em que ela morava quando era pequena. E ela tá muito desanimada, tá muito chateada, porque a melhor amiga dela vai continuar na cidade em que eles estavam morando. E aí, no primeiro dia de aula, na sua escola nova, ela toma um susto quando ela entra na sala de aula e ela vê o Max, um garoto igualzinho ao Max dos sonhos, sentado na cadeira, junto com os outros colegas. E ela começa a se aproximar desse garoto, que também se chama Max, pra tentar entender se ele é o garoto dos sonhos dela e por que ele é tão diferente do garoto dos sonhos. Enquanto o dos sonhos é super fofo, querido e amorzinho, o da vida real é meio, tipo, chato, meio grosseiro. Então é basicamente isso. Eu não vou falar mais pra não contar spoilers, mas, gente, esse livro aqui é muito amorzinho. The Geography of You and Me. Esse livro foi publicado no Brasil pela Galera Record com o título A Geografia de Nós Dois, e eles mantiveram a capa, que é uma capa muito amorzinho. Eu amo essa capa aqui. E eu falei rapidinho sobre esse livro no vídeo de 10 livros que eu vou ler em 2017. E eu fiquei bem surpresa porque várias pessoas, eu não lembro quantas, mas foi um número que chamou minha atenção, falaram que não gostaram desse livro, que foi uma decepção e não sei o que. E só umas 2 pessoas falaram assim que acharam a história bem fofinha e que eu ia gostar. Eu comecei a ler o livro no mesmo dia em que eu lancei aquele vídeo. E, gente, eu devorei esse livro aqui. Eu fiquei surpresa das pessoas não terem gostado tanto. Tudo bem, a história é clichê e a história é meio previsível, mas mesmo assim, eu achei ele tão amorzinho, achei que foi uma leitura tão gostosa que eu resolvi indicar aqui no vídeo e falar pra vocês darem uma chance, por mais que várias pessoas falem que esse livro aqui não é tão legal. Esse livro aqui, ele conta a história de 2 jovens, um menino e uma menina, a Lucy e o Owen, que se conhecem de uma forma bem inusitada, que é dentro do elevador de um prédio em Nova York. Eles estão no elevador quando de repente tem um apagão na cidade inteira. Eles ficam presos por um tempo lá, não sei quanto tempo, se é meia hora, não lembro, acho que não diz exatamente o tempo que eles ficam, mas eles começam a conversar e eles acabam vivenciando esse apagão, esse fenômeno, né, que tá acontecendo na cidade juntos. Esse apagão, ele dura mais ou menos 24 horas, acho que um pouquinho mais que um dia, só que não muito depois que esse apagão é resolvido, a Lucy e o Owen, eles são levados pra caminhos diferentes. Então, alguma coisa faz com que a Lucy vá pra outro lugar, né, outro país, e o Owen vá pra outro lugar também. Só que mesmo indo pra caminhos diferentes e mesmo vivendo realidades muito diferentes, eles decidem continuar mantendo contato. Ele enviando cartões postais pra ela e ela respondendo os cartões via e-mail. E eu achei esse livro tão amorzinho que eu achei que seria muito legal indicar aqui pra incentivar vocês a darem uma chance pra esse livro. E vou adorar saber o que vocês acharam
acharam quando vocês fizerem isso. Os dois últimos livros que eu separei pra indicar nesse vídeo, eles são sequência. O primeiro é o To All the Boys I've Loved Before. Foi publicado no Brasil com a mesma capa e com o título Para Todos os Garotos que Já Amei, pela editora Intrínseca. Esse livro aqui, gente, ele é muito, muito fofinho. A protagonista desse livro se chama Lara Jen e ela é irmã do meio de 3 irmãs. E as 3 perderam a mãe quando eram novinhas e por isso elas tiveram que amadurecer muito rápido pra se ajudar e pra ajudar o pai delas. Ficou só um homem na casa cuidando de 3 mulheres. E a Lara tá passando por um momento um pouquinho complicado porque agora ela vai assumir o posto de irmã mais velha, de mulher mais velha da casa. Porque a sua irmã mais velha, a Margot, ela tá indo estudar fora, ela tá indo pra Escócia. Então ela vai ter que se esforçar mais pra ajudar a criar a irmã mais nova junto com o pai, pra ajudar o pai também. Então a Lara já tá assim meio desanimada com essa mudança, ela não tá muito acostumada com essa responsabilidade, né, com a quantidade de responsabilidades que ela vai ter. E além disso, ela tá tendo que enfrentar um problema muito grande que envolve a sua vida amorosa. A Lara, ela tinha o costume de escrever cartas de amor, cartas de término de amor para os garotos que ela já foi apaixonada. E são cartas que ela escrevia só pra ela desabafar, só pra finalizar aquele sentimento, sabe? Pra deixar guardado numa caixa. E é isso que ela fazia. Então, sempre que ela se encantava, se apaixonava por algum garoto, quando ela queria dar um basta nesse sentimento, ela escrevia uma carta e guardava em uma caixa que ela ganhou de presente da mãe dela. E essas cartas, elas nunca foram enviadas pros garotos porque era só pra ela, era pra ela guardar os sentimentos dela. Só que de alguma forma essas cartas acabam sendo enviadas e os garotos que ela já amou recebem essas cartas super sinceras e que expõem muito da vida dela e dos sentimentos dela pra eles. E ela tem que resolver e saber como lidar com tudo isso, ainda mais agora que a sua irmã mais velha tá em outro lugar, tá em outro país e ela é a mais velha da casa, ela tem que ajudar e tem que, enfim, ela tem que lidar com muitas coisas, né? E é muito legal ver o amadurecimento da personagem, tanto nesse livro quanto na continuação, que é o PS I Still Love You, que o nome ficou em português como PS Ainda Amo Você, e ele tem a mesma capa aqui. E agora eu tenho uma boa notícia pra quem, assim como eu, é louco por essa série. Vai sair o terceiro livro esse ano, muito em breve. Não sei quando ele vai ser lançado em português, mas eu sei que em inglês ele vai se chamar Always and Forever Lara Jen, e vai ser lançado no dia 2 de maio, ele já tá em pré-venda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e a capa é essa aqui. Eu amei a capa, gente, eu amei que todas as capas estão combinando lindamente entre elas, é a mesma modelo, a arte, enfim, tá tudo lindo, eu tô muito animada, eu quero muito ter esse livro em mãos, eu quero muito que chegue dia 2 de maio logo pra poder ler esse livro. Não sei quando vai ser lançado em português, mas assim que eu descobrir, eu aviso vocês nas minhas redes sociais. Falando nisso, eu tenho uma dica extra aqui pra vocês. Eu falei algumas vezes aqui no canal sobre o livro Summer Days and Summer Nights, que são 12 histórias que se passam no verão, 12 histórias escritas por autores diferentes. Quando eu mostrei aqui no canal, eu não sabia ainda quando que ele ia ser lançado em português, se a editora tinha comprado os direitos, e se tivesse comprado quando seria lançado. E agora eu já sei, ele foi comprado pela Intrínseca, a capa vai ser igualzinha essa aqui, e o nome dele vai ser Aconteceu Naquele Verão, e ele vai ser lançado no final desse mês, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link da pré-venda aqui embaixo na descrição também, pra caso você tenha se animado pra ler esse livro, já garantiu o seu exemplar aqui no Brasil. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Deixem aqui nos comentários dicas de livros que vocês acham que são legais de ler nas férias, e se vocês gostaram do vídeo e quiserem ajudar a divulgar o meu trabalho, é só clicar em gostei e compartilhar, e pra acompanhar as próximas novidades aqui do canal, é só clicar em se inscrever e ativar as notificações. Então até o próximo vídeo, tchau!